Vale ser isso. Aqui é o professor Maicon Torres. Queria compartilhar com vocês hoje uma recente publicação derivada da minha experiência do trabalho no âmbito do SUS a respeito do grupo de referência de álcool e outras drogas. Esse relato de experiência ele foi publicado na revista Interação em Psicologias, no volume 29, número 3, desse ano, de 2026. E a ideia hoje é poder apresentar o texto, né, e trazer também alguns elementos que não estão contidos nesse texto. Tá? Bem, então, de início, vou me reapresentar, porque eu acho que é importante a gente sempre fazer esse traçado histórico. Eu sou o professor Maicon Torres, psicólogo de formação, trabalhei durante muitos anos no Sistema Único de Saúde, no SUS, na rede de atenção psicossocial do município de Niterói. Então, desde 2007, como estagiário, até 2023, eu tive na assistência e também alguns cargos de gestão. E, num determinado momento, principalmente a partir de 2011, eu ingressei na rede de atenção psicossocial para usuário de álcool e outras drogas, né, onde eu fui trilhando a minha trajetória profissional, passando pelo mestrado e pelo doutorado também relacionados ao tema. Esse trabalho, esse artigo, ele é derivado da experiência que a gente desenvolveu, principalmente a partir de 2017, né, no contexto do município de Niterói, que foi num processo de mudança de vinculação trabalhista. Então, Niterói tinha como característica, na época, uma prevalência muito grande de profissionais que faziam recebimento autônomo, né, o RPA, e aí, ao mesmo tempo que isso permitia uma rede mais ou menos coesa, tinha questões estruturais, opa, perdão, tinham questões estruturais em relação ao vínculo trabalhista, né, outras delicadezas. E aí, em 2016, houve a divulgação de um edital de chamada pública, né? Então, com isso, um número muito significativo, uma alta porcentagem dos trabalhadores do município foram substituídos e, com isso, a rede também teve que se reconfigurar. Um dos elementos, né, uma das consequências desse fato político foi uma mudança na lógica de entendimento a respeito do trabalho, né, da clínica orientada para os usuários de álcool e outras drogas. Então, o objetivo desse texto é a gente poder discutir, né, o que é a experiência do grupo de referências AD, né, entendendo que surgiu como uma tentativa de fortalecimento da própria lógica da rede, num contexto em que a ação para o usuário de álcool e outras drogas, historicamente falando, sempre teve alguns tensionamentos, né? Então, no contexto inicial da reforma psiquiátrica brasileira, na portaria de 2002, na portaria 336 de 2002, a gente teve a sistematização, né, a orientação da criação dos Centros de Atenção Psicossocial para o Usuário de Álcool e Outras Drogas, o CAPS-AD. Só que a discussão, o acúmulo da discussão anterior, ela sempre foi muito truncada, né? Então, a reforma psiquiátrica brasileira, ela teve como principal desafio, né, no seu início, a desinstitucionalização, né? E aí o campo da infância e o campo de álcool e outras drogas, que é o que depois acaba tendo uma certa leitura de um especialismo, entre aspas, a discussão não conseguiu ser tão bem sistematizada, né? E aí o que a gente assistiu, né, nesse processo de constituição? Né, a partir de 2002, com a implementação dos CAPS-ADs, em 2003, entre 2003 e 2005, a gente teve a implementação do Programa Nacional de Ação Comunitária, Programa Nacional de Atenção Comunitária Integrada ao Usuário de Álcool e Outras Drogas, que foi o documento do Ministério da Saúde que estabeleceu as diretrizes da atenção aos usuários de drogas e incluiu formalmente a redução de danos como sendo a política pública norteadora para o cuidado em saúde. Então, por redução de danos, a gente entende uma direção política, mas também uma certa organização de determinadas práticas que entendem que o problema das drogas não está na substância em si e acaba se articulando muito mais com outros problemas associados, né? Então, a gente
sai um pouco desse foco do que seria o objeto, né, a substância química, e inclui um nível de complexidade que vai dizer respeito dos atravessamentos familiares, sociais, né, além dos biológicos. Né? Então, a redução de danos, ela fala muito de redução de danos sociais, principalmente, né? Porque a gente entende que o problema da droga não se reduz a essa dimensão orgânica biológica. Então, tem esse componente, mas a gente precisa ter um olhar mais amplo para isso. E aí, um outro marco que a gente também teve nesse processo histórico foi a Portaria 3088, que institui a Rede de Atenção Psicossocial, a RAPS. Então, essa portaria ela também sublinha de uma maneira enfática as ações de cuidado para os usuários de crack, álcool e outras drogas. Então, é um contexto em que teve toda a discussão sobre a chamada epidemia de crack, né, essa preocupação com essa droga ali, né, a derivada da cocaína, que tem uma droga estimulante, que tem um certo efeito ali, né, o crack fumado, principalmente, tem um certo efeito mais rápido e também mais degradante, né, e associado com a questão da vulnerabilidade social, da situação de rua, né, então, no bojo dessa discussão pública, a portaria 3088 sublinha, então, essa dimensão da preocupação com os usuários de crack, álcool e outras drogas. Então, é sempre importante lembrar, né, essa divisão entre álcool e outras drogas tem a ver com a questão da ilicitude, da licitude e ilicitude da substância, né? Então, o álcool, ele é uma substância lícita, enquanto que cocaína, maconha, LSD, heroína e outras drogas são substâncias ilícitas. Né? E aí a gente acaba fazendo essa distinção. Para o campo da saúde, isso não importa, porque a nossa intervenção ela vai na direção do cuidado ao usuário. Né? Então, no campo da saúde, essa dimensão do lícito e ilícito para a prestação do cuidado não é fundamental. Óbvio que isso tem algumas outras consequências que a gente também vai encontrar nesse relato de experiência que eu estou apresentando para vocês, tá? Então, o que a gente vai assistir em termos de organização da RAPS, né, dessa rede de atenção? O CAPS-AD, ele acaba sendo, por definição, o ordenador da demanda em saúde mental para os usuários de álcool e outras drogas. Então, ele acaba tendo um certo lugar de protagonismo, né, podemos colocar dessa maneira, é um tipo de protagonismo, para pensar as ações. Né, então, tanto o CAPS em si, né, a equipe técnica do CAPS, quanto também pensar ações articuladas com outros serviços. Né? Então, a RAPS ela tem essa dimensão intersetorial. Então, a ideia é articulação com assistência social, com outras áreas da saúde, né? Atenção básica, atenção terciária hospitalar, justiça, cultura, trabalho, nessa perspectiva, então, de ações intersetoriais. O CAPS ele é quem potencializa quem norteia, organiza e potencializa essas ações. Então, o objetivo desse relato de experiência, né, que é derivado da criação do grupo de referências AD, tenta responder um pouco isso. Porque o que nós notamos naquele contexto? A gente teve uma mudança na lógica da assistência, como eu comentei, e houve um aumento exacerbado de encaminhamentos de usuários de drogas para o CAPS-AD. Então, mesmo usuários que já estavam vinculados a outros CAPS ou aos ambulatórios de saúde mental, teve esse entendimento, então, de que se havia ali um problema com droga, esse problema deve ser tratado no CAPS-AD. E aí, com isso, a gente tem um aumento desse fluxo, né, dessa demanda, desses encaminhamentos para o CAPS-AD. E no bojo da discussão, né, do funcionamento de rede, a gente entendeu que precisava ser feita alguma intervenção. Um outro detalhe importante do contexto da rede de saúde mental de Niterói nessa época, né, e ainda hoje também, então, a rede de saúde mental de Niterói, um detalhe importante, né, esse texto ele foi escrito no contexto em que não havia ainda CAPS-AD3, né, o CAPS-AD3, ele é a modalidade de CAPS que conta com
leito de acolhimento noturno e funcionamento 24 horas por dia, né? Então, que seria ali um CAPS que teria um recurso maior para o acolhimento de situações de crise. Não havia, tá? Então, a rede de Niterói, ela era composta por um CAPS-AD, 2 CAPS de adulto, um CAPS infanto-juvenil, uma unidade de acolhimento infanto-juvenil, 7 ambulatórios de saúde mental e um hospital psiquiátrico, que havia uma enfermaria especializada para usuário de álcool e outras drogas, que era onde eu atuava também, né? Onde eu atuei como psicólogo e também como coordenador de serviço durante um tempo, né? Então, essa é uma configuração muito específica, porque acabava criando aí um certo fluxo de pontos de especialidade, né? Então, tanto o CAPS-AD quanto a enfermaria especializada eram entendidos, né, os profissionais que atuavam nessas áreas eram entendidos como especialistas no assunto. Então, criou-se esse fluxo, né, e principalmente aí, e essa era uma fala que repetia muito, que acabou também culminando na minha pesquisa de doutorado, uma certa ideia de que primeiro é preciso tratar a droga para depois tratar a psicose, né, ou outras questões, né? Então, tinha um pouco dessa lógica de uma certa autonomia, né? Então, o problema com a droga, ele era autônomo, né? Ele era, né, primário, autônomo, que precisava ser, então, ter uma intervenção para depois se trabalhar outras questões do sujeito. Só que isso, por si só, é contraditório. É contraditório com a própria política de saúde mental. Se a gente entende que o sujeito ele deve ser abordado na sua integralidade, esse processo de separação de problema gera entroncamento, né, gera fragmentação da rede, né, que é um pouco do que a gente assistiu, né, lá em Niterói nesse contexto. Tá? Então, o grupo de referência AD, né, vale sublinhar também um pouco do que seria, né, essa concepção de referência, né? Então, a referência, o conceito de referência, ele é polissêmico no campo da saúde mental, ele diz respeito tanto a um profissional que é responsável pelo projeto terapêutico singular de usuários, mas a gente também usava esse termo para dizer de um profissional que seria alguém que estaria mais à frente, né? Ele seria, de certa maneira, corresponsável pela organização de determinadas demandas específicas. Então, os ambulatórios de saúde mental e também os CAPs tinham essa figura da referência álcool e outras drogas e da referência infanto-juvenil, que seriam esses profissionais, como eu falei, que ficariam responsáveis por organizar, né, por auxiliar os demais profissionais a organizar a direção de tratamento dessas clientelas. Então, as referências AD, em sua grande maioria, eram psicólogos e psicólogas que atuavam um pouco como esse ponto mais fixo para a discussão. Então, a proposta do grupo eram encontros mensais, de mais ou menos 2 horas de duração, que inicialmente começa no CAPS-AD, né, presencialmente no CAPS-AD, né, porque esse grupo ele começa em 2017 e aí a gente conseguiu sustentar ele até mais ou menos 2022. No contexto da pandemia, ele passa a ser online, né, para garantir, né, o acesso dos profissionais. Então, a proposta dele é a gente ter uma certa discussão de caso e ou situações relacionadas à demanda de álcool e outras drogas nesse contexto coletivo. Então, a gente tinha lá a presença da coordenadora do CAPS-AD, na época, a minha presença enquanto representante do hospital e da enfermaria especializada e os outros profissionais dos outros serviços para a gente promover essa discussão de caso. Tá? Então, um detalhe importante, né, que a gente vai entender, né, como eu coloquei aqui, né, que a proposta é estabelecer um certo processo de formação continuada em ato, né? Então, essa discussão ela não está no texto, né? Porque eu tive que encurtar um pouco alguns elementos, né? Para caber no formato de relato de experiência, mas a gente entendia essa ação não apenas como uma reunião burocrática, né? Então, é uma reunião clínica, de discussão clínica, mas também é uma reunião de formação,
né, as pessoas envolvidas, elas também estavam num processo de formação continuada dentro da temática de álcool e outras drogas. Tá? Então, o que eu fiz, né? Como é que eu produzi esse relato de experiência? Eu tinha o hábito sistemático, né, de fazer anotações. Então, em cada encontro, né, eu fazia anotações do que apareciam nessas reuniões, tanto de caso clínico quanto de outras situações, né, outras falas, né, associadas. E aí tem um detalhe importante, né? Eu não coloquei nenhum tipo de caso clínico nesse trabalho, porque não cabia, né? Não cabia no sentido ali de uma questão ética. Né? Então, o que eu fiz foi um relato de experiência, resgatando, né? Ou sublinhando determinados pontos da discussão mais amplos. Tá? E aí eu organizei esse relato em 3 eixos, né, que me chamaram mais atenção, né, que é o eixo, começando pelo eixo da persistência da lógica diagnóstica psiquiátrica e demanda para especialização, né, que é o que eu já comentei, né, na minha apresentação, que é a identificação do quanto que essa ideia da droga como um problema em si é muito forte, né? Desse entendimento de que existe uma certa dimensão viciante na substância em si, como se o transtorno associado ao uso de álcool e outras drogas fosse um transtorno biológico, como se fosse um problema biológico, né? Então, com isso, o que a gente percebe é que essa demanda de um saber especializado dialoga com uma certa insegurança dos profissionais também, né? Então, no que o profissional não sabe muito bem como lidar com a situação, encaminha para um saber especializado, seja o CAPS-AD, seja a enfermaria, porque então essa equipe saberia lidar, né, melhor, né, teria os recursos associados necessários para isso. Tá? Então, se a gente pega, né, se a gente faz o recorte histórico, né, como eu coloco aqui, da prevalência, da difusão, né, do saber psiquiátrico, principalmente a partir do DSM, né, que é o diagnóstico, o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, da Associação Psiquiátrica Americana, né, que seria ali um norteador, né, da discussão sobre diagnósticos. Então, por mais que o próprio DSM tem ali o DSM ele não é tão taxativo em relação a essa dimensão puramente biológica dos transtornos associados ao uso de álcool e outras drogas, né? Ainda que você tenha ali, sim, descritivos, né? Não à toa que se a gente identifica, né, os problemas associados a jogos ali próximo, né, ali como se fosse um determinado grupo. Então, o foco do DSM, né, o DSM sublinha ali uma certa complexidade para a questão, então não é apenas dependência química, então o próprio conceito de dependência química, ele não é utilizado, mas vai falar sobre os aspectos psicológicos e sociais que influenciam. Apesar disso, existe uma leitura organicista muito forte, né? Assim, como eu falei, o que eu estou chamando aqui de organicista é como se o problema fosse na substância em si, né? Então, esse também é um fenômeno que o DSM traz, né? Da questão das comorbidades, né? Então, a mesma pessoa ela pode ter vários diagnósticos diferentes simultâneos, né? E aí, se a gente leva em consideração que o uso de drogas ele é difuso na sociedade, é muito difícil você não ter uma pessoa que tenha mais de um diagnóstico. Então, vai ter um diagnóstico de transtorno mental primário, digamos assim, junto do diagnóstico de um transtorno associado ao uso de drogas. Né? Então, uma pessoa vai acumulando o diagnóstico. E aí, nesse campo, acaba sendo também muito comum a presença do diagnóstico de transtorno de personalidade, né, como sendo ali uma característica, né, associada. Né, e aí isso vai gerando o fator de confusão. Né, é daí também que eu entendo que vem essa lógica de primeiro tratar a droga
né? Primeiro tratar o problema biológico, químico associado, para depois, então, pensar outras intervenções mais psicossociais, né? Assim, então, esse já é um ponto de encrenca e já é um ponto de dificuldade se a gente leva em consideração qual é a proposta da atenção psicossocial no Brasil. Então, de partida, a proposta é pensar a integralidade. Essa divisão, ela gera problema, né? Ela gera problema ali, né? Então, uma das questões assim muito vivas, né, está associado com o próprio efeito da droga, né? Então, né, as drogas elas são classificadas, né, em características próprias, né? Então você teria ali as drogas depressoras do sistema nervoso central, estimulantes e perturbadoras, e aí você agrupa, né, determinadas substâncias nessas categorias, e aí cada substância tem efeitos específicos. E aí um dos pontos é o quanto que essas substâncias elas podem induzir a experiência de sintomas psicóticos, né? O próprio DSM ele faz esse alerta, né? Se o sujeito ele apresenta sintomas psicóticos durante ou após o uso de drogas, a gente não pode fechar um diagnóstico de um transtorno psicótico de base, porque a gente precisa esperar pelo menos um mês de abstinência, né, um mês sem o uso da droga, para avaliar, então, se o sintoma ele é primário ou secundário em relação ao uso. Então, dentro dessa discussão, a gente passa a ter uma preocupação muito grande, então, assim, se tem droga, não consigo avaliar, não posso avaliar, logo, manda para o especialista. E aí, com essa lógica do especialismo, o ideal seria induzir a abstinência da substância para daí ver o que aparece ou não aparece. Então, a gente vai ter essa leitura que acaba dando um lugar de destaque ou abrindo aí uma certa demanda de internação, que é o problema clássico da reforma psiquiátrica brasileira, né, de você ter a internação psiquiátrica como sendo o recurso necessário para estabelecer o cuidado. Então, percebem como é que é tenso, né? Isso não é uma discussão simples, né? De encontrar o mal-estar, né? A insegurança dos profissionais acaba tendo um efeito clínico-político, né? Que é criando essa demanda de especialismo e de internação para os usuários, né? Então, eu não discuti isso aqui no texto especificamente, mas é nisso que a gente vai encontrar também problema das comunidades terapêuticas, né? Que é não havendo internação, né? Ou a internação não sendo a estratégia de cuidado, principalmente ali para o início do tratamento, as comunidades terapêuticas também respondem a essa demanda, né? Essa insegurança dos profissionais. Então, né, não tendo, os profissionais tendo dificuldade para lidar com isso, a comunidade terapêutica que oferece um certo tipo de internação, ainda que não se chama de internação, mas oferece ali uma prática de um cuidado asilar, separado, né, do contexto social, e também separando o usuário da droga. Opa, é isso que a gente precisa, é isso que a gente quer, né? Então, aqui a gente encontra o ponto, né, que cria essa demanda por modelo de tratamento que acaba indo na direção do que a gente chama de restrição de liberdade, né, do cuidado em restrição de liberdade, que é alguma coisa que a gente precisa, né, tomar muito cuidado, tá? Então, esse foi o primeiro eixo. O segundo eixo é a violência e o sofrimento dos trabalhadores da rede. Então, isso também foi um elemento que me chamou muita atenção, né? Como que o grupo de referência AD, ele servia como um espaço de elaboração da insegurança dos profissionais. Então, os profissionais relatavam muita dificuldade com a realidade dos usuários, né? Então, a gente está falando de situações de vulnerabilidade social. Então, a questão de álcool e outras drogas, invariavelmente, vai estar associada com a questão do tráfico, né? Da organização do tráfico de drogas. E esses pontos que são atravessados pela violência integram ali essa dificuldade dos profissionais, né? Então, a gente vai ter ali, né, uma certa preocupação com o risco que o usuário sofre, né? Então, ameaça de morte, agressão relatada ou então visível, né? Não é incomum
a gente receber o usuário que foi agredido, né, ou que sofreu algum tipo de violência, seja pelo tráfico, seja pela polícia, né, ou seja ali pelas pessoas ali no contexto social a partir da intoxicação ou de problemas associados à intoxicação. Então, o encontro com a violência urbana, né, considerando, né, que o município de Niterói ele é uma cidade de grande porte, que vai ter os problemas, né, que a cidade grande tem, a angústia de se encontrar com isso é o também que abre, reforça a demanda de internação, né? Porque é preciso, então, um lugar para proteger esse usuário, é preciso um lugar de afastamento do território, de suspensão do território, né? Que seria, que poderia ser uma indicação de acolhimento noturno num CAPS-AD, ou então de acolhimento numa unidade de acolhimento, mas, naquele contexto, Niterói não tendo, gera demanda de internação no hospital psiquiátrico ou nas comunidades terapêuticas. Então, identificando esse sofrimento dos trabalhadores, né, essa angústia, a gente também precisava pensar, né, qual é a natureza do trabalho em saúde mental. Então, o que é o trabalho em saúde mental? Como é que a gente entende esses atravessamentos psicossociais, né, envolvidos no sofrimento? Isso precisa ser colocado como um ponto de discussão e tomada de decisão em relação aos casos, né? Então, acho que é isso. E aí a gente chega no terceiro ponto, no terceiro eixo, que seria o matriciamento como construção da rede. Tá? Então, o conceito de matriciamento, ele é fundamental para pensar não só a RAPS, mas como todo cuidado em saúde. Se a gente pega o fundamento ideológico da reforma psiquiátrica, a ideia seria que a gente não tivesse necessidade de CAPS. Então, a gente não precisaria ter uma instituição especializada em saúde mental, psiquiatria, para realizar o cuidado dos usuários. Então, esse cuidado ele poderia e deveria ser feito na atenção básica, no território, ali junto da realidade dos usuários, com o suporte de uma equipe de saúde mental, né, que teria ali um certo funcionamento de circulação para discussão de caso, interconsulta e avaliação, né? Então, hoje, o que a gente chama de EMULT, né, o que era o NASF, o Núcleo de Apoio à Atenção à Saúde da Família, deveria ser o modelo padrão do acompanhamento em saúde mental. Então, a gente tentar quebrar essa cisão de saúde mental. É tudo saúde. Só que esse modelo, né, esse ponto que eu estou chamando de ideológico, essa dicotomia, essa separação mente-corpo, né, saúde mental, ela é muito difícil de ser realizada, muito difícil. Então, a proposta desse cuidado matricial desde a sua origem não foi possível, né? Ainda que estivesse lá registrado como uma direção de trabalho, né? Os serviços especializados em saúde mental, os CAPs, né, foram criados, né, e a gente teve os ambulatórios de saúde mental que Niterói sempre sustentou a sua permanência, a sua existência. E aí essas equipes especializadas poderiam, então, a partir disso, fazer o trabalho de matriciamento, né? Então, eu faço a leitura de que o grupo de referência AD, ainda que ele fosse majoritariamente intra-RAPS, né, a gente tinha a presença de profissionais da atenção básica, mas a gente não tinha esse fluxo constante, acabou que era muito mais pontual, né? Então, teoricamente, não sei se a gente poderia chamar esse trabalho de matriciamento, né? Porque o matriciamento ele acaba acontecendo principalmente na interface com a atenção básica. Eu entendi, né, isso a minha leitura particular do grupo, é que sim, dá para chamar de matriciamento, ainda que seja dentro da rede de atenção psicossocial, da própria rede, porque a gente também apostava de que o trabalho construído no grupo teria repercussões também nos outros setores, né? Então, os profissionais que participavam do grupo, eles desenvolveriam ali um arcabouço teórico
conceitual clínico para poder multiplicar essa discussão também na interface com a assistência social, com a atenção básica. Então, entendo que sim, era um trabalho de apoio matricial, né? Então é isso, né? O apoio matricial ele permite que os profissionais especializados deem um suporte ao número determinado de equipes de referência e evita esse processo de encaminhamentos, né? Então a gente serve como multiplicador para fortalecer o projeto terapêutico singular e evitar que o usuário fique num ciclo sem fim de encaminhamento e reencaminhamento. Essa era a nossa proposta, por isso que eu defendo que o grupo ele operava assim como um tipo de apoio matricial, né? Bem, então, basicamente essa é a experiência que eu relato nesse artigo. Particularmente, eu acho essa experiência muito rica, né? Assim, para minha formação, ela foi muito importante, por isso que eu fiz a questão de fazer esse registro, né, para que outras equipes, outros municípios possam ter aí acesso a um pouco do que foi a nossa experiência para ver se é possível também realizar a implementação desse tipo de prática, né, desse tipo de organização de trabalho nos seus municípios, tá bom? Então, agradeço a atenção de vocês, espero que tenham gostado, convido a realizar a leitura desse trabalho, né, particularmente, é isso, né, estou defendendo ele, assim, eu gostei muito de ter escrito esse trabalho e espero que ele possa contribuir com a formação de vocês também, né? O link do artigo vai estar disponível no post, na descrição do vídeo, e é isso. Até lá!